Oi, gente, hoje eu vou mostrar como que eu monto as marmitas da Liz. Vocês sempre me perguntam como que eu faço com a alimentação dela, então eu vou mostrar pra vocês. E por que que eu faço a marmita dela? Porque em dia que tá corrido, eu já tenho a comidinha dela pronta. Então se eu sair, for pra rua fazer alguma coisa de manhã, ela chegou da escola, a comidinha dela tá pronta. E isso eu faço desde que começou a introdução alimentar dela. Desde os 5 meses eu já faço as marmitas dela, sempre fiz. Tem receita aqui no canal de como que faz os danoninhos de inhame que eu dava pra ela bem no comecinho. Ela ainda come também, de vez em quando ela come. Mas tem várias receitinhas que eu já utilizava desde quando ela era bebê aqui no canal, tá bom? E antes de mais nada, eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho de notificações pra poder ajudar o nosso canal a crescer. E conta aqui embaixo se vocês também fazem marmita pro filho de vocês, ou pra vocês mesmos, se vocês gostam de uma marmita, porque a gente adora marmita aqui em casa. Tanto quando a gente viaja, a gente faz marmita, enfim, sempre tem marmita aqui em casa. Bom, gente, eu sei que quando a gente fala em fazer a marmita dá muito trabalho. Então, o que que eu faço pra não ter tanto trabalho no dia de montar a marmita da Liz? Quando eu vou fazer, vou dar um exemplo. Purê de batata. Eu faço uma quantidade maior, tiro uma porção e já congelo a da Liz. Ou se quando ela era bebê, eu fazia sem tempero, nessa mesma porção eu tirava sem tempero pra ela e fazia a nossa. E agora que ela come tempero, eu faço a mesma coisa. A quantidade normal que a gente faz aqui pra casa, faço uma quantidade maior, retiro a porção dela e congelo. Porque quando a gente aquece o alimento, a gente pode utilizar ele de novo. Então, tudo eu vou fazendo, congelo vários alimentos dela, vou fazendo aos poucos, congelo. Quando eu já tenho uma quantidade boa, eu faço as marmitas dela, tá bom? Eu utilizo, ó, potes assim, ó, de 140 a 150 no máximo, tá? ml, ó. 140, 150, esse daqui é de 140. Que é uma porção que dá certinho pra Liz por refeição. Vou mostrar pra vocês como eu já deixo congeladinho. Vou mostrar pra vocês, mas antes eu vou explicar uma coisa pra vocês, que eu acho que é importante pra quem tá começando a introdução alimentar. Tentar variar nas texturas. Porque a Liz, quando era bebê, a gente começou a dar purê, e quando a gente foi dar um pedaço, ela ganhou muito. E aí eu comecei a ver alguns casos de crianças que não conseguiam mastigar, né? Não acostumavam com alimentos sólidos, então dava um pouquinho mais de trabalho. Então eu já comecei logo cedo a misturar as texturas. E também tem amigas minhas que os filhos já não comem nada amassadinho, então é bom sempre variar as texturas. Aí aqui, ó, gente, ó como que eu já congelo. Aqui então já tem feijão, ó, mas aí tem vários lá embaixo, se eu ver que precisar mais eu já pego. Couve-flor. Couve-flor eu gosto de deixar ele picadinho assim, ó, pra ficar mais fácil pra pegar na marmita. Mas quando eu faço em casa fresquinho, ela come ele inteiro, tá bom? Então, ó, um pedacinho inteiro, ó, mas eu pico. Milho, ervilha, ó, esse daqui é enlatado, eu já lavei pra tirar bem, mas foi porque eu fiz uma torta e sobrou, eu já aproveito, já tiro da latinha, e ela gosta, então de vez em quando eu coloco, não é sempre. Vagem, aqui eu já tempero normal agora pra ela, tá? Aqui tem cebola, eu sempre coloco, tá? Cebola, alho, tempero baiano, colorau, azeite e sal. Então, hoje esse daqui tá temperado assim. Aqui tem a abobrinha, eu ralei pra mudar um pouquinho a textura. Eu ralei e refoguei normal, tá? Alho, cebola e os temperos da sua preferência. Aqui tem um purê de mandioquinha. O purê de mandioquinha eu gosto de pôr bastante, mas eu coloco ele inteiro, em pedaço, pra ela não estranhar quando for mudar a textura. Aqui tem couve-flor picado. Hoje eu vou colocar frango, aí coloquei frango desfiado, mas às vezes eu coloco frango em pedaço, carne em pedaço, carne moída. Eu tento sempre colocar uma carne que não fique ruim na marmita. Por exemplo, bife, eu não vou colocar um bife que fica horrível na marmita. Então eu faço como se eu estivesse fazendo pra mim. Eu não coloco muita carne, vocês não vão ver eu colocando muita carne, por quê? Normalmente eu já faço a carne fresquinha aqui em casa pra gente. Se eu não consigo fazer a comida inteira pra gente, eu faço uma carne, faço alguma coisa assim bem rápida. Então sempre tem pra colocar na marmita dela. Então eu deixo só os legumes pra ter sempre legumes pra ela, tá bom? Aqui, gente, tem o purê de couve-flor. Eu fazia só na introdução alimentar, agora eu não faço mais. Então tem purê de couve-flor, beterraba, eu fiz beterraba com grão de bico, né? Fiz o hummus. Até botei um alho também, bem pouquinho pra ela. E aqui tem purê de cenoura. E o arroz eu tô fazendo fresquinho agora também. Aí o arroz eu também gosto de mudar. Às vezes eu faço com cenoura, às vezes eu faço ele com brócolis, e aí eu vou mudando, né? Colocando açafrão. Eu tento sempre misturar também o arroz, fazer o arroz mais colorido também, pra ela não acostumar só com branco. Então eu gosto de dar uma variada realmente pra ela não acostumar com um alimento só. Tô aquecendo aqui, aí lembrei de uma coisa também. O feijão que eu faço aqui em casa, eu também coloco legumes. Até por causa que eu não como muito bem legumes. Então tem vários legumes diferentes também no feijão. Então sempre tem legumes diferentes em qualquer lugar que você vai comer. A carne moída eu coloco legumes.
o feijão eu coloco legumes, então eu vou variando, então sempre tem essas opções. Uma coisa que a Liz nunca faz quando ela está com fome é olhar o garfo, olhar a colher, ela não olha, ela literalmente come, porque eu já acostumei ela com essas mudanças de textura, ela nunca sabe o que tem no feijão, nunca sabe o que tem no arroz, nunca sabe o que tem na carne. Eu vou começar a montar aqui as de purês, que são a da cirurgia dela, então eu vou montar ela um pouquinho pra vocês verem e depois eu já passo pras marmitas comum do dia a dia dela, tá bom? Vou colocar a primeira de purê de beterraba, ó. Ele tá bem purê, mas tá gostoso, viu? Coloquei alho, como que é o nome? Tahine, então eu dei uma variada. Eu boto normalmente uma colherzinha de cada pra ficar bem colorido a comidinha dela. Então vou pôr ele que é mais líquido embaixo. Agora eu vou pôr o de mandioquinha. E eu nunca faço igual nenhuma marmita. Eu vou sempre mudando. Eu vou colocando aos poucos e boto um pouco de um pouco de outro pra nunca tá igual também. Por uma colher do de mandioquinha, que ele é mais pesado, talvez ele afunde aqui. Peraí, vamos ver. Ó, então de mandioquinha. Vou pôr um pouco de cenoura. Vai ficar bem colorido, ó. Essa daqui eu vou fazer um pouquinho menor, porque eu acho que ela vai estar chata pra comer no dia, tá? Quando ela tá ruim, a Alice não come. O único parâmetro pra ela tá... pra gente saber que ela tá doente é não comer, ó. Então ficou assim, ó. Ficou até um pouquinho menos, ó, do que eu faço pra ela. E vamos pra próxima. Vou montar aqui as marmitas dela, mas como que eu gosto de montar? Eu gosto de pôr o feijão embaixo. Vocês gostam de pôr o feijão em cima ou embaixo? Eu gosto de pôr o feijão embaixo, porque na hora que desce já fica molhadinha a comidinha dela, que eu ponho em um pote. Aí eu ponho uma colher e meia mais ou menos de feijão. Arroz, a mesma coisa, né? Uma colher, uma e meia também de arroz. E aí eu vou variando os legumes, ó. Que nem aqui eu vou colocar o purê, põe um pouquinho de purê. Tá bem bonito. Esse purê eu fiz ele com... cozinhei a mandioca, né? A cenoura, aí refoguei alho, cebola e os temperos que eu gosto de utilizar. E depois bati no liquidificador e levei no fogo pra dar uma engrossada, tá bom? Então assim que eu fiz o purê, ó, aí vou pôr um pouquinho de vagem. Às vezes tem uns que eu não coloco feijão, aí eu deixo pra pôr a vagem, que ela substitui o feijão. Vou colocar o brócolis, ó, o brócolis bem picadinho, porque legumes assim pra criança é melhor deixar picadinho. Fica mais fácil também pra eles pegarem na hora que você tá dando a marmita, dar de colher, enfim. Um pouquinho do purê de beterraba. Eu nunca fiz purê de beterraba pra Liz, assim, depois de grande, então não sei se ela vai gostar. Um pouquinho de beterraba, um pouquinho do purê de couve-flor. Vou colocar também um pouquinho de couve-flor pra mudar a textura. E vou pôr um pouquinho do frango. Esse eu fiz ó, mas ainda tem um monte de coisas que eu não consegui pôr aqui nessa marmita. Então, ó, vou colocar um pouquinho do frango desfiado. As primeiras marmitas da Liz, eu não coloquei frango, porque eu não sei como que vai ser pra ela engolir. Então eu deixei umas sem frango, aí depois eu fui colocando umas com mais textura. Aí eu coloquei o frango, mas eu fiz pouca quantidade daquelas marmitas. Essa daqui eu vou fazer um pouquinho mais. Aí que eu já montei uma. Parece pouco a marmita, mas eu vou pesar também pra vocês verem como é uma quantidade grande também. Como é uma quantidade grande, então é bom tomar cuidado pra não dar tanta comida pra criança. Então eu sempre pesei no começo, né, pra eu ter uma noção de quanto dá de comida pra Liz. Deu 143, ó, vou até tirar pra vocês verem, ó. 143, então é comida, ó, lógico que vai variando, né, mas é uma média pra vocês saberem, ó. Então é bastante comida, ela tem 3 anos e a Liz é boa de garfo. Boa mesmo, ela come bem, então é uma quantidade boa. Parece pequena, porque às vezes a gente põe até naquelas maiores, aquelas quadradas, aí eu acho muita comida. Mas pra Liz essa quantidade é o suficiente. E o dia que ela tá comendo menos, ela come meia. O dia que ela tá boa de garfo, ela come uma inteira. Então, mais ou menos assim as quantidades. Ó, ainda sobrou bastante, que eu fiz bastante dessa vez. Mas acabou meus potinhos, então eu tenho que sair pra comprar mais. Mas, ó, deu bastante marmita, tá vendo, ó? Deu muita comida. E agora eu guardo na geladeira de baixo, no freezer de baixo, né? Então eu vou descer pra guardar. E aí eu vou tirando aos poucos, né? Conforme o dia que eu não consigo fazer, eu vou e tiro. O dia que eu consigo fazer comida tranquilo, tem comida, eu nem mexo nas marmitinhas dela. E aqui dura um mês, mais ou menos, um mês e meio, depende da correria. Mas dá pra se virar bem, ó. Não tem desculpa pra não ter comida saudável pras crianças, né? E até pra gente também, né? Então, ó, não tem desculpa. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não deixa de se inscrever, ativar o sininho de notificações pra não perder nenhum conteúdo e ajudar também o nosso canal a crescer. Tchau, até o próximo vídeo.